Agora no Espaço Mulher Entrevista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Espaço Mulher. E hoje eu estou aqui com uma missão dificílima, que é apresentar esse programa. E por que tão difícil assim? Porque ele é feito com tanta leveza, com tanta maestria por Rose, e hoje eu estou aqui. Rose, desde já eu já te peço desculpa se alguma coisa não sair como você costuma fazer, mas perdoe que a gente é iniciante, viu? Pensando nessa responsabilidade que Rose sempre teve de trazer para aqui pessoas qualificadas, de trazer para aqui pessoas com conhecimento, a preocupação dela sempre foi levar conhecimento científico à sua casa. Eu não poderia fazer menos que isso. Então, hoje, eu convidei um colega, meu sócio, colega de profissão, um grande amigo, Marcos, para estar aqui. E eu vou deixar ele se apresentar. Bem, primeiramente, muito obrigado, Vi, pelo convite para estar aqui no Espaço Mulher, né, para poder contribuir aí, né, com conhecimento sobre a psicologia, trazer à luz da realidade, né, o que a psicologia tem para contribuir para o ser humano. Então, é um convite que eu fico lisonjeado, assim, uma honra estar ao seu lado, mais uma vez, né, para a gente conversar e trocar boas ideias aí para os ouvintes, agregar na vida de cada pessoa que esteja aí nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Que coisa boa. Vamos lá, como é que a gente pensou em construir o tema de hoje? Eu abri uma caixinha no meu Instagram e trouxe algumas sugestões, pedindo ajuda sobre o que você gostaria de ouvir. E dentre todas as colocações que nós abrimos, a mais votada foi ansiedade. O que a gente percebe? Esse é um tema que chama ainda muito a atenção das pessoas. E além da votação na enquete, muitas pessoas trouxeram para mim perguntas na caixinha e que essas perguntas eu vou estar trazendo aqui, viu? Então você fica ligadinho que a sua dúvida vai ser respondida. Marcos, eu queria começar te perguntando, o que é ansiedade? Ter ansiedade é uma coisa ruim? Toda ansiedade, ela vai fazer mal? Seria interessante a gente tirar essa emoção das nossas vidas e continuar vivendo. O que você traz para a gente sobre isso? Bem, vamos entender, né, o básico do que é a ansiedade. Porque dentro da existência humana, né, todo ser humano adquiriu comportamentos adaptativos. Então, a ansiedade é um estímulo emocional natural, né, à recepção de algum tipo de alteração ou ameaça, né, que esteja estimulando aquele indivíduo. Então, nós, enquanto seres humanos, precisávamos anteriormente, né, caçar, sobreviver a ambientes hostis, né, dentro das circunstâncias que eram, né, aquela atmosfera. Então, esse comportamento adaptativo para a sobrevivência fez com que o ser humano, né, tivesse uma funcionalidade com esse objetivo de recepcionar esses estímulos externos. Um perigo, uma ameaça, quando estava diante de um ser humano, acionava um mecanismo emocional de medo. Então, esse medo preparava esse ser humano para poder não ser, vamos dizer, vítima de alguma situação que venha lhe trazer algum tipo de prejuízo. Então, esse desenvolvimento, essa adaptação, né, transcorre aos dias atuais também a existência desse estímulo, que não deixou de existir na gente, mas que muda de configuração. Então, aquilo que impacta a minha vida e que pode me trazer algum tipo de prejuízo ou algum tipo de ameaça, o que poderia ser? Poderia ser uma prova do vestibular, por exemplo. Aquilo pode me trazer uma ameaça em relação a, poxa, e se eu não passar? Eu vou ter que mostrar esse boletim para minha mãe, e minha mãe talvez vai me trazer algum tipo de reprovação em relação àquela situação. Então, essa preocupação prévia a uma possível ameaça imaginada, que não ainda aconteceu. Estou imaginando a possibilidade de alguma coisa acontecer. Então, bem, isso é natural? Sim. O problema é quando essa situação
né, dessa estimulação externa de algum perigo real ou imaginário, né, acontecer uma situação que me traga um prejuízo muito claro em relação a alguma área de minha vida. Então, muitas vezes, essa situação ela pode me impedir de ter relacionamentos saudáveis, de cumprir minha funcionalidade e a minha produtividade dentro de um ambiente de trabalho. Pode comprometer a minha área acadêmica. Então, todas as áreas da vida vão precisar ser observadas para qual é o tipo de prejuízo e qual é a gravidade do prejuízo que essa condição ansiosa, dessa estimulação que um pensamento pode estar me trazendo, né, pode estar agravando dentro do meu dia a dia. Então, claro que hoje a gente, observando o cenário atual, né, da modernidade, né, desse mundo contemporâneo tecnológico, a gente observa que estatisticamente está existindo uma crescente da ansiedade nos jovens, nos adultos. E o que é, né, que está acontecendo? Você vai segurar aí nessa resposta. Segura um pouquinho. Não. Na verdade, eu estava querendo passar, era para você a bola, viu? É que assim, um vai tocando e o outro vai devolvendo, então eu ia passar para você também essa coisa. Hoje eu sou apresentadora, Tá. mas vamos lá. Marcos falou algumas coisas aqui que chamou muito a minha atenção. Antes eu queria fazer um parêntese. Quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de um transtorno de humor. Só que quando você pensa no viés da ansiedade, nós temos um leque aí de 8 transtornos ansiosos. Hoje nós vamos conversar sobre o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E por que é importante a gente frisar isso? Porque cada tipo de ansiedade vai ter um tratamento específico, não é um tratamento para tudo, um protocolo específico. E muitas vezes, dentro do TAG, você não consegue usar, e muitas vezes, o mesmo protocolo com o mesmo paciente. Então, nós vamos usar vários protocolos para o TAG, que não vai servir, por exemplo, para ansiedade social, que não vai servir, por exemplo, para fobia, viu? Então, hoje nós vamos fechar aqui no TAG. Dentro disso que Marcos falou, olha o que ele traz. A ansiedade, ela traz uma preocupação, um perigo iminente de algo que pode até não acontecer. Então, o que a gente percebe? Que há uma superativação no nosso cérebro, né? E a amígdala, ela fica em estado de alerta e isso vai causar a ansiedade. Quando você sente o sangue gelar, entende? Quando você sente aquela descarga de adrenalina. Por que eu estou querendo falar isso? Muitas vezes, o tratamento com um psicólogo, que nada é mais importante de tudo que vocês tiverem que guardar aqui hoje, se vocês esquecerem de tudo, grava isso no coração de vocês. Para um tratamento com uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada ou com uma pessoa que sente a ansiedade e não chega a ser um transtorno, a psicoterapia ela vai ser indispensável. Só que algumas vezes a gente associa junto com o psiquiatra a medicação, certo? Essa medicação muitas vezes ela vai ser feita quando precisa, porque é importante a gente observar que quanto menor ou não existir o uso de medicação, é melhor. Mas quando precisa, o psiquiatra ele vai prescrever remédios serotoninérgicos e que não causam dependência como se pensam. Porém, eles vão levar aí um período de até 3 meses para fazer efeito. Muitas vezes, a pessoa com sintoma ansioso, ela tem urgência, ela tem uma necessidade de uma resposta mais rápido pelo tamanho da intensidade. Então, o psiquiatra vai associar aí, a medicações de uma resolução mais rápida. Essas são mais perigosas. Só que quando o psiquiatra faz isso, ele tem início, meio e fim programado. O que ocorre? Muitas vezes a pessoa ela vai no psiquiatra e não volta naquele tempo determinado de 2, 3, 4 meses. E muitas vezes ele sente uma melhora e indica aos colegas. Então, Marcos, o que eu quero te perguntar? Por que você percebe que hoje as pessoas procuram o modo mais fácil para se livrar desses sintomas ansiosos recorrendo aos remédios? Bem, essa é uma ótima pergunta, né? Porque
por exemplo, quando as pessoas, né, estão se deparando com alguma condição de ansiedade, o que vai vir, né, de pronto e imediato? A estimulação sensorial daquela reação emocional. E aonde é que é percebida essa reação emocional? No nosso corpo. Então, o desconforto daquela sensação, ela vai me promover essa necessidade imediata de anular essa interpretação que eu estou tendo daquele evento. Então, é o quê? É um desespero, meu Deus do céu, eu estou percebendo que minhas mãos estão tremendo muito, meu coração está acelerando, eu quero que isso pare. Eu quero que essa sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento desapareça. Mas esse desconforto, ele é um ótimo sinalizador. Bem, se está acontecendo algum tipo de mecanismo em que está me estimulando que algo não está adequado, bem, a minha gestão emocional sobre esse evento, como é que ela está? Porque dentro desse problema, vamos dizer assim, existe um fator cultural que nós, desde jovens, não temos nenhum tipo de acervo que nos indique uma orientação de autoconhecimento para gerir nossas emoções. Obviamente que isso varia muito do tipo de família ou do tipo de orientação educacional que você teve dentro de sua base. Mas não é o que a grande maioria possui dentro da instrumentalização educacional para que você possa se desenvolver como ser humano. Então, a gente se afasta de tudo aquilo que nos estimula a ter algum tipo de desconforto em que a nossa interpretação daquilo é algo negativo, ou seja, eu não quero tocar numa tristeza, eu não quero tocar num sofrimento, eu não quero tocar em algo que me desestabilize. Só que justamente por não tocar, eu não crio musculatura emocional para saber processar esses eventos. Ou seja, eu passo diante de uma frustração na vida e essa frustração, ela vai me mobilizar. Ela vai mobilizar a minha biologia também. Então, a minha percepção do evento, a minha reação ao evento, bem, como é que ela está se dando? Porque nem tudo que a gente aprende na vida é saudável. A vida, por si só, ela vai apresentar várias experiências para o ser humano. E essas experiências vão vir colecionando em nós hábitos, construções de ideias, crenças, visão de mundo e de forma de operar nesse mundo. Sobretudo, a gente precisa distinguir o que eu aprendi que também pode ser danoso, pode ser patológico e que, de repente, eu estou considerando normal. Então, essa normalização de medicação para anular o meu estado emocional. Ou seja, eu não consigo lidar com a frustração, não consigo lidar com a tristeza, eu quero colocar uma medicação para poder pausar e me anestesiar daquela estimulação. Então, obviamente, existem casos em que a pessoa ela está sendo diagnosticada e tratada para uma finalidade em que é necessário esse auxílio medicamentoso junto a um acompanhamento psiquiátrico. Sobretudo, nem todas as pessoas têm um conhecimento de que nem tudo na vida precisa de remédio. Porque, às vezes, o remédio é uma terapia. É eu entender como é que eu estou me relacionando com o mundo, com a vida, com o meu trabalho, como é que essa situação está me estimulando e como é que eu estou respondendo a ela e como é que eu posso responder de forma melhor. Então, isso é um campo não só de conhecer a mim mesmo, mas de desenvolver estratégias dentro de um plano assertivo em que o profissional vai desenvolver junto ao seu paciente. Então, os protocolos adentram aí. Por isso que cada transtorno de ansiedade existe um protocolo em que existem critérios para você verificar se isso que está sendo levantado como hipótese se confirma. E para isso é necessário fazer uma avaliação psicológica, porque hoje em dia a gente tem um meio tecnológico. Então a gente ouve alguém falando sobre ansiedade. Aí eu crio um estado de identificação. Poxa, isso que essa pessoa está me falando, né? Parece que está dizendo a respeito de mim. Eu acho que eu tenho isso. Ou então eu digito lá no Google, o Google vai lá e me traz um quadro diagnóstico. Né? Então, nossa senhora, então a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque o melhor caminho é um caminho em que eu vou adquirir a segurança de um tratamento.
para que o tratamento seja para o que realmente eu esteja apresentando. Ok. Nós vamos dar uma pausa, vamos para o nosso apoio cultural e daqui a pouquinho a gente retorna. O Espaço Mulher volta já! Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos a mais um bloco do Espaço Mulher e nós estávamos aqui dialogando sobre essa última fala de Marcos e que coincide com uma pergunta que eu recebi na caixinha, que diz assim, na verdade não foi uma pergunta, foi uma afirmação, tinha até uma exclamaçãozinha lá no final, onde a pessoa ela coloca, gostaria de não sentir. Marcos traz para a gente a necessidade do sentir. E muitas pessoas ainda pensam que não sentir é uma opção mais segura. E eu queria pensar sobre isso. Por que não sentir? Ao ler essa pergunta, eu lembrei na hora de um livro que eu li, Admirável Mundo Novo. Se eu não me engano, tem até o filme dele. Mas vamos lá, o que é que o livro traz? O livro traz uma população que não sente. E a priori parece ser uma ideia muito legal. Então, eu não sinto dores, se eu começo a me frustrar, eu tomo um remedinho e na hora essa frustração vai embora. Se eu sinto tristeza, eu tomo e também vai embora. Só que chega um momento do filme que a gente começa a se perguntar até que ponto aquilo é bom. Por quê? Uma das protagonistas começa a gostar de um rapaz. Só que se ela fica com esse rapaz, ela pode ferir alguém que gosta dele. E a intenção dessa sociedade é não permitir o sofrimento. Então, não existe aproximações, não existe construções a níveis interpessoais. Então, quando eu penso em não sentir, eu penso em não ter aproximação. Quando a grande questão nunca foi sentir. A grande questão é o que eu faço com isso que eu sinto. E o que eu sinto está de acordo com o fato? O que eu sinto está dentro da intensidade necessária? E aí eu costumo levar para a terapia a seguinte colocação. Eu perdi a minha mãe. Eu tenho que ficar alegre? Eu perdi a minha mãe. Qual é o sentimento que vai nascer em mim? A tristeza, o luto. Então, eu preciso abraçar esse sentimento, certo? Eu briguei com uma colega de trabalho que tem 1 ano que eu trabalho com ela. Qual é o tamanho da intensidade que eu estou dando para isso? Será se conversar com essa colega e entender por que houve a briga e tentar se resolver, não seria melhor até do que sentir tanto assim? Paralelo a isso, eu me lembrei de um filme que eu assisti, chamado A Chegada.
contém spoiler, viu, gente? Então, cuidado aí com o que você vai ouvir. O que esse filme traz? Que chamou muito minha atenção. Entre todos os processos, no final a gente percebe que a protagonista tem uma filha e que provavelmente aos 10, 12 anos, essa criança ela morre de câncer. Só que a grande jogada, a grande sacada do filme foi que ela, de alguma forma lá, entendeu que se ela engravidasse, essa menina morreria. E mesmo assim, ela escolhe ter essa criança. Por quê? Os 10 anos que ela passou com essa criança foram muito maior do que a dor que ela sentia naquele momento. O que ela tinha para guardar foi muito melhor do que apenas se guardar a dor. Então, ela conseguiu ressignificar a sua história através da vivência da filha. Então, Marcos, pensando, se o problema nunca foi sentir, por que as pessoas ainda dão vazão ao sentimento e elas ainda se prendem no que sentem, achando que aquilo ali, de fato, é o grande problema? Bem, Vi, uma coisa que é muito interessante é que o ser humano em si, ele tem medo daquilo que ele não conhece. Então, o melhor caminho para que a gente possa se sentir seguro em algo é conhecendo. Então, o Mindfulness, ele é incrível, porque ele desenvolve em nós esse estado de curiosidade pela realidade. Ou seja, poxa, eu posso me desfazer um pouquinho desse lugar, só para ter um pouco de curiosidade, para entender um pouco melhor o que é isso que eu estou sentindo, para conseguir traduzir um pouco o que essa emoção está querendo me dizer, porque não necessariamente a emoção ela está me falando uma verdade, mas ela está me falando a circunstância do que eu senti naquele momento. Qual foi o pensamento que eu tive naquela circunstância? Então, eu consigo compreender essa fala dessa sua seguidora. Marcos, eu já ouvi diversas vezes, Marcos, eu não quero sentir isso. Marcos, eu quero fugir disso. Né? Assim como ela está falando, eu não quero sentir. Então, bem, esse lugar dessa pessoa, né, vamos criar aqui uma hipótese. Por que ela chegou a essa conclusão de que ela não quer sentir? Então, provavelmente, esse lugar de evitação teve uma funcionalidade na vida dessa pessoa, que era justamente de criar proteções para que ela não tivesse essa estimulação com medo. Então, a minha ansiedade, ela vai promover em mim mecanismos de orientação e hipervigilância em que eu vou observar a minha vida para tudo aquilo que possa promover em mim algum tipo de estado emocional que me convide a sentir. E isso pode ser um relacionamento amoroso. Alguém que eu conheço, que eu me acho interessante e de repente desperta em mim uma coisa. Meu Deus do céu, eu quero bloquear essa pessoa, eu quero sair de perto. Por quê? Porque aquilo está me convidando a entrar em um lugar que eu tenho medo. E esse medo vai me ajudar em quê? Bem, esse medo pode me ajudar a me preparar para esse tipo de situação. Mas se eu consigo identificar o medo como algo muito negativo, ou seja, eu não vejo o que há por detrás, eu não consigo ver outras perspectivas para observar o medo. Porque talvez o medo me fala que essa situação é perigosa. Mas não, o medo pode me trazer orientação para que eu possa desenvolver recursos para lidar com aquela coisa. Então, bem, o que eu tenho que analisar em relação a essa coisa do sentir? Justamente esse lugar onde eu vou conseguir traduzir melhor a realidade. Porque facilmente a gente consegue distorcer cognitivamente uma situação. E o que seria uma distorção cognitiva, por exemplo? Seria muitas vezes a situação acontecer dentro de um tom da realidade, só que eu estou recepcionando em outro. Então, qual é a dosagem que eu estou, entendendo esse contexto? Porque dentro de uma situação específica, aquilo pode vir demais em mim, uma sensação de catástrofe. E às vezes foi algo simples que aconteceu no meu dia. Então, poxa, o que isso tem de problema? Tem de problema a minha percepção sobre o que é o evento e como eu estou reagindo a esse evento. Então, muitas situações da nossa vida, se a gente for analisar,
né, e segmentar para onde a gente pode destinar esse olhar, a gente vai ter, sim, algo a aprender, algo a se desenvolver. E não há problema, gente, em a gente não saber algo, porque ninguém nasce com um manual de instrução na vida. A vida, por si só, apresenta os desafios, mas hoje a gente tem justamente um programa como esse para poder trazer conhecimento e esclarecimento. Então, que coisa boa, né? Conhecimento sendo acessível às pessoas para trazer para si, né, um entendimento maior sobre esse panorama que a gente está aqui querendo empreender nesse momento, sobre a ansiedade, a repercussão que a ansiedade tem e como é importante a gente aprender a sentir, aprender a se colocar nesse lugar que muitas vezes é a vulnerabilidade que está aqui dentro de mim, mas que eu enxergo ela de uma forma negativa, quando na verdade ela não tem forma positiva ou negativa. Ela tem uma forma. E eu posso ter curiosidade para observá-la e aprender um pouco. Dentro do que Marcos trouxe aqui, ele fez uma pequena introdução em algo que eu gosto muito, nós, né? Que é mindfulness. E isso hoje, dentro de um tratamento para ansiedade, é claro, gente, não existe regra. Tudo não vai funcionar com todos. Haverá exceções, mas o que a gente percebe dentro da literatura é que mindfulness, ele funciona, sim, para grande parte das pessoas que acabam usando essa habilidade, digamos assim. Por quê? Olha o que ocorre. Quando você está naquele sintoma ansioso, seus pensamentos estão aonde? No futuro, de uma forma acelerada. Você está vendo um perigo iminente. A gente falou aqui um pouquinho antes de como isso tudo acontece. Então, muitas vezes, você tem aquela descarga de adrenalina, você começa a sentir seu coração bater mais rápido, você começa a sentir suor pelas mãos, pelo corpo, e aí você começa a dar muita atenção às sensações do seu corpo. O que é que mindfulness faz de diferente nisso aí? Ele tira a sua percepção. Então, quando você percebe esse momento ansioso, o que que a gente faz? Vamos parar aqui de forma intencional, porque mindfulness é isso. Eu paro de forma intencional no tempo presente. Só que essa é uma habilidade que a gente precisa aprender, treinar antes de uma crise de ansiedade, de um estado de ansiedade. Para quê? Para que quando você perceba essa ansiedade nascendo, você já esteja mais familiarizada com a técnica, com a habilidade e consiga fazer. Então, por exemplo, o que eu deixo aqui para vocês? Quando você perceber essa agitação, olha eu prestando atenção no meu coração, batendo mais rápido, no suor, na minha fala, que acaba ficando mais acelerada, meus pensamentos. O que eu estava fazendo antes? Vamos supor, antes eu estava lavando pratos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar a minha atenção do meu corpo e trazer a atenção para aquilo que eu estava fazendo. Então, eu posso olhar para os pratos e mentalmente ou verbalmente, da forma que você se sentir mais à vontade, e dizer, eu vou lavar agora um prato. Eu vou pegar a esponja amarela com fundo verde, eu vou colocar um pouco de detergente neutro, de cor transparente. Eu vou lavar o prato do lado direito, estou dando uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Você percebe que você está trazendo a sua atenção de forma intencional para aquele momento? O que vai acontecer? Lá no teu cérebro, olha a mensagem que o corpo teve, ansiedade. É mais ou menos como se um leão aparecesse lá. Vou falar assim de uma linguagem bem popular para você entender. Então, existe um perigo iminente. Você faz uma performance dessa com o prato, com o banho, com o que você está comendo, observando. Qual é a mensagem que você manda para o teu cérebro? Tá tudo bem, não tem perigo aqui. E quando o teu cérebro entende que não há perigo, ele reduz os sintomas ansiosos. Outra pergunta que eu queria lhe fazer. Você quer aprofundar nisso ou eu posso fazer a pergunta? Eu só quero, assim, complementar um pouquinho sobre essa questão do perigo, né? Porque, por exemplo, existem muitos disparos dentro de nós, né? Então, muitas vezes a gente está vendo a ansiedade, né? Ou parte dela, porque
A ansiedade, ela pode ser a ponta de um iceberg ou pode ser o iceberg inteiro, né? Então, isso vai muito de contexto da pessoa para pessoa e o sinal que eu estou dando para mim, né, desses disparos, será que isso tem uma relação também com questões que não foram resolvidas lá atrás na minha vida, que talvez foram feridas que eu tive, né, que ainda não cicatrizaram, perigos que existiram lá atrás e que eu ainda acho que estão comigo agora. Então, você está me dizendo que um trauma pode fazer com que esses processos ansiosos apareçam? É isso? O trauma interfere? Pode contribuir, pode apresentar diversos sinais em relação a comportamentos ansiosos, né, como o próprio transtorno de pânico, né, crise de pânico. Você pode desenvolver crises de pânico de um perigo que muitas vezes está associado a uma condição que você passou lá atrás. Vamos fazer um exemplo? Um exemplo prático. Muitas vezes dentro da minha vida eu passei por algum tipo de abuso sexual. Nossa, como isso é difícil na vida de uma pessoa. Passar por um tipo de situação em que foi infringido a sua dignidade, o seu espaço e liberdade de ser e de negar qualquer tipo de situação. Então, você vai segurar aí, nós vamos para o nosso apoio cultural. E quando nós retornarmos, Marcos vai continuar a nos responder. E quando um trauma interfere e é o fator responsável pelos meus sentimentos ansiosos, digamos assim. Vamos lá? O Espaço Mulher volta já. 10h42. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas, na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Você está ouvindo Espaço Mulher. Nós estávamos falando sobre a relação de trauma e ansiedade. E quando o trauma, Marcos, intensifica essa ansiedade, o que fazer? Bem, como eu estava falando, né, sobre essa condição, né, que muitas vezes a minha vida ela me colocou diante de um cenário, dentro de uma experiência que para mim foi muito impactante, como a gente citou, uma situação de abuso. Então, aquela situação, aquele evento, bem, como é esse evento, né, o que ele representou diante do cenário e do repertório emocional que aquela pessoa tinha naquele momento? Talvez o evento foi grande demais para o número de ferramentas que eu tinha naquela circunstância. E ferramentas que eu digo o nível da percepção, do discernimento, do que eu tenho, por exemplo, como habilidade, né, para poder gerenciar estresse. Então, geralmente um fator traumático é uma situação que
tem uma denotação excessivamente estressora para a capacidade que eu tenho de gerenciar aquilo. Então, se essa sobrecarga, né, me mobiliza, ela não só mobiliza a minha memória do evento, ela mobiliza também o meu sistema nervoso, que também é responsável por me trazer, né, essas informações neurobiológicas para responder ao perigo. Então, quando eu vejo um cachorro latindo vindo na minha direção, eu estou me orientando. O meu sistema nervoso vai me preparar para uma coisa, correr pra caramba, não é verdade? Então, o nosso corpo, ele é inteligentíssimo. E nós temos justamente memórias, temos situações que ficam registradas, inclusive dentro desse campo biológico, e que muitas vezes, se eu não tive na minha vida os recursos que uma terapia vai me fornecer para eu poder completar aquela resposta, aquele entendimento, a entender que aquele perigo ele não faz mais parte da minha vida, como é que eu vou dar uma nova escrita para essa minha trajetória que foi marcada por um capítulo muito doloroso lá atrás? Então, às vezes a minha história está sendo guiada por esse passado que ainda não teve um ponto final. E a minha ansiedade, ela está me trazendo informações de que esse desconforto não vai parar enquanto eu não resolver esse problema, enquanto eu não ser convidado a olhar para esse problema. Então, o trauma, ele traz justamente essa disfuncionalidade do momento presente. Porque como é que eu vou conseguir construir um novo futuro se o passado me persegue? Como é que eu posso olhar para o presente se eu ainda estou residindo no passado? Então, o passado ele serve como referência e não como residência. Então, a gente olhar para o momento presente para que a gente possa construir, de fato, um direcionamento. E essa fala aqui que eu fiz agora, né, eu peguei emprestado de uma psicóloga brilhante chamada Liana Neto, que me trouxe esse entendimento sobre o trauma, que ela é grandiosa naquilo que ela faz, traz conhecimento sobre essa condição psicossomática. Então, é muito importante a gente entender, né, sobre esse contexto psicológico, porque a gente vai muitas vezes para um psicólogo e reclama de ansiedade. E chega lá, a gente vai ver tanta coisa sobre nós, que aí a gente vai se deslumbrar com esse mundo. E não é um lugar para a gente viver assustado. Por quê? Porque muitas vezes esse lugar ele vai me tirar da minha zona de conforto, daquilo que eu aprendi e tenho certeza sobre a vida. Esse lugar ele vai te trazer novos olhares para você construir uma vida mais significativa e qualificada. Então, para eu poder sair desse conforto que nem sempre é confortável, para me colocar dentro de um lugar desconfortável, mas que vai me construir um caminho consistente de um olhar sobre mim mesmo, de um cuidado comigo mesmo, de uma forma diferente, mas abrangente para a percepção que eu vou tendo sobre os eventos, sobre como é que eu estou lidando com cada coisa, né? O que vai fazendo sentido dentro dessa minha busca, né? Que vai consolidando para mim mais saúde. Então, a psicologia é uma área da saúde. Nós, muitas vezes, estigmatizamos muito essa área da nossa vida, onde muitas vezes a gente leva para associações outras, que isso é falta de fé, que isso é falta de tapa, né? Isso é falta de vergonha na cara, que você não tem que ter medo não, que você tem que enfrentar assim, não, que você não tem que chorar, que você tem que engolir o choro. Olha quantas composições do nosso senso comum vai construindo culturalmente dentro da nossa vida e que nos afasta exatamente desse lugar, que nos coloca de frente para a nossa vulnerabilidade e a gente entenda que a vulnerabilidade ela é inerente à existência humana, assim como as sensações, assim como as emoções. Então, eu não querer sentir, eu não querer viver a experiência humana. E não tem como eu fugir disso. Assim como não tem como eu viver apenas para o prazer, porque a vida não é só prazer. A vida vai me trazer estimulações muitas vezes dolorosas. Às vezes eu posso perder um ente querido que eu não queria, mas faz parte da vida essa despedida. E aí, como é que eu vou processar isso? Poxa, às vezes é com a experiência que eu vou aprender. Mas se eu fugir da experiência que me estimule estar nesse lugar, como é que eu vou aprender? Aprender não só por aprender, mas aprender de uma forma saudável. Então, é essa condição que a psicologia vai trazer para a gente, essa conscientização, né, para que a gente possa ter um melhor entendimento, né, como a nossa vida pode ser melhor, né? Então, é algo muito importante.
Gente, eu costumo dizer que a psicologia, ela é linda. Olha que fala riquíssima Marcos trouxe aqui. E, de fato, infelizmente, ainda existem muitos tabus, muitos preconceitos, quando a gente pensa em relação aos transtornos mentais, às emoções, ao sentir. E por que eu falo isso? É muito comum você ver no seu Instagram, vamos fazer uma rifa, vamos fazer um Pix, vamos ajudar, fulano quebrou um pé, fulano está com um cachorro doente, fulano está desempregado, mas a gente ainda não viu uma rifa. Precisamos internar alguém com depressão. Por quê? Existe ainda muito da sociedade evoluir e entender a necessidade que é um olhar para também os estados emocionais. Se nós fôssemos continuar a falar aqui sobre ansiedade, a gente ainda ia buscar mais umas 2, 3 horas de programa, não é, Marcos? Eu acho que teria que ter muito programa pela frente. Muito programa. E mesmo assim, nós não conseguiríamos falar tudo. Sim. Mas eu penso que um norte, você telespectador, teve em casa, né? Conseguiu se encontrar com alguma coisa. E como é que você fecha, Marcos, esse programa? O que você traz aqui pra gente? Bem, eu fecho com essa mensagem que a psicologia traz, né? Pra gente se orientar, né? Sobre esse lugar de importância que é esse lugar que a gente ocupa. Porque não é qualquer lugar, é o nosso lugar na vida. Então, o que me vai criar um senso de vida sem um sentido? Sem uma análise do que é essa, vamos dizer assim, existência. Para eu olhar para essa existência com cuidado, eu preciso entender o valor que essa vida possui. Então, esse lugar de valorização da minha própria vida é muito importante. Entender o valor e o significado que a minha vida tem é o que me traz justamente essa necessidade de cuidar e zelar por ela. Então, zelar pela minha saúde mental é zelar por mim, porque como é que eu posso existir em outros espaços sem saúde mental? Então, hoje, a saúde mental, ela traz justamente a sua potência na vida. A psicologia hoje está construindo, né, cada vez mais a sua voz dentro do mundo, dentro do universo, porque a gente não consegue estar em outros lugares sem esse lugar de saúde na nossa vida. Né? Então, a minha mensagem final é que nós podemos nos tornar a esperança da nossa própria vida. Não esperar apenas por esperar, mas a gente ser essa esperança na nossa vida. Marcos, como é que as pessoas te acham na rede social? Bem, é marcosantana.pc, né? @marcosantana.pc, né? Eu tenho aí minhas publicações, né, semanais, e lá tem um link em que a pessoa pode ser redirecionada, né, para o meu contato profissional, para a gente poder conversar, entender, né, a necessidade psicoterapêutica de quem queira, né, adquirir assim, um tipo de tratamento para esse viés. E, obviamente, né, assim como eu também trabalho com palestras, trago, né, treinamentos também. Então, treinamentos que não é só Marcos Santana, né? É Marcos e Viviane Santos, né? Então, não é brincadeira não, essa parceria aqui. E eu fico muito lisonjeado, Vi, assim, pelo convite, né? Assim, pela estima, pelo carinho, né, que você sempre tem comigo. E para agregar, né, um programa tão bonito como esse que Rose faz aqui, né? Nesse espaço para a mulher, esse espaço que é tão valorizado, né, por muitos e que realmente precisa ter esse espaço de potência a cada dia, né, esse lugar que a mulher ocupa, esse espaço de mulher. Então, fico muito lisonjeado, eu como homem, estar aqui ocupando esse espaço de mulher, né, algo muito legal. Então, um abraço para a Rose e obrigado por ceder seu espaço, né, para poder estar aqui conversando com Viviane. E você coloca lá, @Viviane Santos, PC, VYVY, viu? Coisas de mamãe, isso depois a gente explica em outro programa, que também dá um programa, viu, Marcos? Mas você me encontra lá. Que eu deixo aqui para a gente finalizar? Como a casa evangélica, a gente costuma respeitar muito o espaço que a gente vai. E eu queria ler Provérbios 12:25, que diz assim: o coração ansioso deprime o homem. Olha que coisa curiosa. Provérbios 12:25. O próprio Deus associa a ansiedade e a depressão há 3.000 anos atrás.
mas uma boa palavra o anima. Então, a gente precisa entender que existe uma boa palavra que contrapõe a ansiedade e a depressão. E está aqui, na própria Bíblia. Você pode conferir lá, Provérbios 12, 25. Então, não deixe de procurar ajuda. Não pense que é uma fraqueza. Não pense que é falta de fé. Não pense que isso é algum erro que venha de você. De jeito nenhum. Chega um momento na vida em que, por que não todos nós vamos precisar de um psicólogo, se não a grande maioria? E a psicologia, ela é uma ciência. E isso é o que precisa que você, telespectador, entenda aí, viu? Que é uma ciência. Assim como a medicina, que tem lá suas particularidades. Quando você sente alguma coisa no coração, você vai no cardiologista. Se o problema for no ouvido, você vai no otorrino e aí em diante. Então, se você sentir alguma necessidade relacionada às suas emoções, vá ao psicólogo. A gente vai encerrar e nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento aqui. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por esta oportunidade, onde o Senhor nos permitiu estarmos aqui, para sermos bênção, Senhor, para chegarmos na casa de famílias que precisavam ouvir o que foi dito aqui. Trabalha nos corações de cada um. Traga paz, Senhor Jesus, traga refrigério. Traga, Senhor Jesus, conforto, que as pessoas possam entender, Senhor Jesus, que Tu tem cuidado de cada um de nós e que Tu tem deixado, Senhor, também meios na mão de profissionais capacitados, Pai, para ajudar muitas pessoas na cura da alma. Nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos porque estar aqui foi muito bom e cremos que isso foi permissão Sua. No nome de Jesus, nós te louvamos hoje e sempre. Amém. Tenha uma ótima manhã, um ótimo dia e até amanhã, não eu, outro convidado, na Melodia 87.9. Um abraço para todos. Abraço. Até mais. O Espaço Mulher volta a